Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão aí num ritmo acelerado de estudo, confiantes? Meu nome é Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos dar continuidade às classes de palavras. E vamos falar sobre uma classe extremamente importante chamada pronome. O pronome tem muitas especificidades, alguns já são mais conhecidos, outros têm particularidades que são mais desconhecidas, até porque usamos menos, mas vamos perpassar cada uma delas. Então, para iniciar, né, nunca é demais lembrar que na palavra pronome está exatamente uma definição clássica do pronome. Ele trabalha em prol do nome. Que nome é esse? O substantivo. Relembrando, o substantivo é o núcleo, é a palavra mais importante de um grupo nominal. Onde não há verbo, o destaque, a relevância é para o substantivo. Então, já estudamos o substantivo, já estudamos o artigo, o numeral e o adjetivo. O artigo, o numeral e o adjetivo são acompanhantes do substantivo, assim como o pronome. Só que o pronome, quando ele acompanha o substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo, acompanhante. Os adjetivos acompanham, estão sempre de mãos dadas com os substantivos. E quando eles substituem o substantivo, então nós vamos chamar de pronomes substantivos desse nome, ok? Então, nós temos, vamos começar aí uma classificação em termos de pronomes. Quais são os pronomes que a gente conhece, né? Os pronomes pessoais, eles vão designar as pessoas do discurso, tá? Com quem eu falo, para quem eu falo, se é primeira pessoa, se é segunda pessoa, se é terceira pessoa. E os pronomes pessoais, eles estão subdivididos em pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos. Embora o nome soe estranho, a particularidade é muito simples de você assimilar. Então, o que é um pronome pessoal do caso reto? Quando você ouvir caso reto, e essa palavra caso, oblíquo, caso, reto, ela vem do latim, porque no latim nós não tínhamos artigos, nós não tínhamos essas palavras que fazem uma ponte e fazem também com que facilite o processo de classificação de função. Então, no latim, a gente tinha uma terminação, essa terminação ela era agregada à palavra, e dependendo dessa terminação, você dizia se essa palavra era sujeito, se essa palavra era objeto direto. Então, esses eram os casos. E isso foi, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, algumas coisas do latim permanecem na nossa gramática. Então, a nomenclatura caso é uma delas. Então, quando a gente diz caso reto, significa que são pronomes que funcionam como sujeitos, ok? E nós também utilizamos esses pronomes para conjugar os verbos. Então, eu, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural. Tu, segunda pessoa do singular, vós, segunda pessoa do plural. Ele, ela, terceira pessoa do singular, eles, elas, terceira pessoa do plural. E vale salientar que, embora a gente coloque tu e vós não são pronomes muito utilizados no Brasil. Vós, praticamente nas orações, né? Tu, até utilizamos, mas de uma maneira muito informal, sem estabelecer conexão de conjugação com o verbo, na pessoa indicada gramaticalmente. Mas utilizamos muito você e vocês, ok? Então, também colocamos aí no rol dos pronomes do caso reto, dos pronomes que funcionam como sujeito, você e vocês. Nos pronomes chamados do caso oblíquo, o que significa caso oblíquo? Pronomes que funcionam como objetos. Eles nunca estão na posição de sujeito, eles nunca vão ser sujeitos. Então, temos alguns aí, né, mi, te, ti, lhe, o, a, si, nos, vos, guis, os, as, né? Alguns são mais utilizados, outros menos utilizados,
Vale salientar que na língua portuguesa nós não somos exatamente usuários assíduos dos pronomes oblíquos. Existe uma preferência por colocar, por nomear o objeto. Então, entreguei a Jonas o caderno. Né? Preferimos dizer o caderno, ao invés de eu o entreguei. Né? Então, ela lhe entregou o trabalho, esse lhe, né, significa a você. Eles se abraçaram. Esse se é um pronome de reciprocidade. Então, como é que eu sei que há um pronome de reciprocidade? O verbo estará no plural e é uma ação que eu movimento essa ação em direção ao outro e o outro movimenta essa mesma ação em direção a mim. Então, é uma ação recíproca. E também temos ações reflexivas. Eu me vi na cena. Eu vi eu mesma na cena. Então, é como o reflexo de um espelho. Né? Então, o reflexo vai, a ação volta para a mesma pessoa. Qual é a diferença do reflexivo para a reciprocidade? Reciprocidade são duas pessoas. Uma vai, a outra retribui. Tá? No reflexivo é a mesma pessoa. Sai de mim, volta para mim, como reflexo de um espelho. Ok? Então, dando continuidade, vamos aos pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são convenções utilizadas para tratar autoridades, para saber como se dirigir a determinadas pessoas importantes na sociedade. E vai desde pessoas nobres, pessoas do ramo religioso, como o próprio você é um pronome de tratamento, só que é um pronome de tratamento informal, ok? Então, Vossa Alteza utilizamos para príncipes, Vossa Eminência para cardeais, Vossa Excelência para altas patentes militares, para o presidente da República, pessoas de alta categoria, Vossa Majestade para reis, para imperadores. Aí estão os mais conhecidos. Mas, como sempre, eu sugiro que você vá lá na gramática, qualquer gramática traz isso daí, na parte morfologia, classes de palavras, pronomes, pronomes de tratamento. Vocês vão encontrar uma listagem com muito mais pronomes. E é sempre bom saber aqueles que são mais conhecidos, aqueles que dizem respeito a autoridades com as quais a gente possa se deparar no cotidiano, ainda que por meio da escrita, ok? Então, vale conferir e dar uma olhadinha nessas listas. Outra categoria de pronomes são os pronomes possessivos, que aí vamos a uma observação, porque em questões, essa ideia do possessivo, ela pode se desfazer um pouquinho. Então, recebe o nome de possessivo, via de regra, porque dá uma ideia de posse. Só que as nossas relações em comunicação, elas extrapolam os limites gramaticais. Então, nem sempre você vai ter exatamente uma noção de posse, ok? Vai depender muito do contexto. Então, toda e qualquer questão que dependa do contexto são questões que vão envolver textos. Então, preste atenção à frase que é indicada, ao período que é indicado, ao parágrafo que é indicado, como é que funciona aquele pronome ali, né? Como é que ele está acompanhando aquele substantivo, que tipo de substantivo, se é uma pessoa, se é um personagem, né? Que personagem é esse? Como é que esse personagem se comporta? Porque todas essas observações são relevantes para você saber se a ideia vai ser de posse ou se a ideia vai ser outra, né? Embora a forma seja de pronome possessivo. Então, meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, nossas, nossos, vosso, vossa, vossos, vossas. Vale aqui também uma observação. Como em língua portuguesa nós tendemos a não utilizar o tu e o vós não utilizamos, e o tu de forma muito informal, inclusive misturado com o você, então eles acabam não sendo parâmetros para uma segunda pessoa do discurso. Quem acaba sendo parâmetro para a segunda e terceira pessoa do discurso é o pronome você. Por quê? Quando eu falo com alguém e digo, você está bem?
essa outra pessoa é a segunda pessoa do discurso, é a pessoa com quem eu falo. Mas pode perceber que o verbo está conjugado na terceira pessoa, porque gramaticalmente falando, o pronome você é um pronome de terceira pessoa. Então, isso muitas vezes causa problemas na própria língua, inclusive com o pronome seu, sua, seus, suas. Porque, como tudo que diga respeito ao você vai estar em terceira pessoa, gramaticalmente falando, então significa que vai haver situações em que seu, sua, seus, suas é terceira pessoa, e vai haver situações em que seu, sua, seus, suas vai ser segunda pessoa. Então é preciso que a gente preste atenção a isso. Se eu disser, por exemplo, sua camiseta é muito bonita, né? Sua camiseta, eu estou falando com você. Então, embora na forma gramatical seja terceira pessoa, no discurso é a pessoa com quem eu estou falando. Então, isso muitas vezes gera ambiguidade na língua, ok? Então, prestar muita atenção ao utilizar os pronomes seu, sua, seus, suas. Dando continuidade, nós vamos para os pronomes demonstrativos, que, como o próprio nome diz, demonstra, aponta para algo, mas fica limitado a isso? Não, vai muito além disso. Então, é outro pronome também com o qual devemos tomar cuidado, né? Principalmente dentro de textos, qual é exatamente a noção que ele está passando dentro desse texto. Este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Via de regra, este, esta, isto é aquilo com que eu tenho contato. Contato está comigo, primeira pessoa, ok? Então, se eu coloco, por exemplo, esta mão é minha, aqui, primeira pessoa. Essa mão vai ser a mão de alguém que está próximo a mim. Aquela mão vai ser a mão de uma terceira pessoa mais distante de mim. Mas também existem outros usos para o esta isto. Por exemplo, eu quero retomar, quero fazer uma retomada. Eu digo, Luiz e Antônio saíram cedo. Se eu disser este, eu me refiro a Antônio, que é o nome mais próximo. Se eu disser aquele, vai ser Luiz, que é o nome mais distante. Então, os pronomes demonstrativos também são utilizados para esse tipo de retomada. E um outro tipo de retomada também muito comum é este e esse, ok? Então, quando utilizamos esse, essa, isso, a referência é algo que já foi citado. Por exemplo, o dia ontem foi muito quente. Esse dia, então esse dia é o dia de ontem, porque já foi citado. Se eu disser este dia, ou é o dia de hoje, ou é um dia que ainda vai ser citado. Ok? Então, existem algumas particularidades com relação aos pronomes demonstrativos que extrapolam apenas o demonstrar. Não deixa de ser demonstrar, mas vai um pouquinho além na linha de raciocínio. Um outro pronome a que vamos fazer referência são os pronomes indefinidos, que, como o próprio nome diz, não define. Né? Eles dão uma certa ideia de vaguidão, assim como os artigos indefinidos, ok? Então, alguém, ninguém, tudo, nada, outrem, algo, não dá para definir quem é exatamente, né? Muito, mais, menos, pouco, todo, algum, tanto, quanto, vários, tudo isso aqui é indefinido. Quando utilizamos os indefinidos? Quando não sabemos quem está por trás daquela ação, ou até sabemos, mas precisamos omitir por uma questão de não se comprometer com a informação. Por exemplo, isso é muito utilizado, são recursos que são muito utilizados por jornalistas, não que eles temam, mas é uma forma, por exemplo, de não se comprometer e de não ter processo, porque no momento em que eu afirmo que alguém, que fulano de tal, fez tal coisa, eu estou me comprometendo com aquela afirmação. Então, se eu não tenho provas, eu posso receber um processo por causa disso. Né? Então, muitas vezes os jornalistas fazem uso de pronomes indefinidos, de voz passiva, de verbo na terceira pessoa do plural, né? Ou de algumas expressões, é possível que, né? Exatamente para não se comprometer
integralmente com um discurso ou com uma informação, com um dado que ele não possa provar, ok? Dando continuidade, pronomes interrogativos. Esses aqui são mais simples de a gente entender, porque são pronomes utilizados para fazer perguntas. Então, nós temos quem, que, qual e quanto. Né? Então, quanto custa, qual o seu nome, né? Quem chegou. Temos também os pronomes relativos, e esses aqui merecem um cuidado e uma atenção muito grande. Em geral, questões que envolvam pronomes relativos tendem a ser questões complexas, que vão exigir um pouco mais da nossa atenção, ok? Então, por que pronome relativo? Porque ele vai estabelecer uma relação entre o que foi dito e o que vai ser apresentado. E, em geral, ele vai substituir algo que já foi dito. E ele vai se referir a um termo em particular. Então, quando a gente vai em busca desse termo, a gente vai em busca do antecedente desse pronome relativo, ok? Então, são os que normalmente se referem a um termo anterior chamado antecedente. Eu sou o freguês que, por último, compra o jornal, né? Então, esse freguês que, por último, compra o jornal, tá aqui, ó. Aqui nós temos o que é o pronome relativo. Quem é que, por último, compra o jornal? O freguês. Então, o freguês vai ser o antecedente, ok? O antecedente sempre está antes? Na maioria das vezes, sim, mas ele pode estar posicionado aqui. Você tem um outro termo aqui, mas ainda assim ele ser o antecedente, porque é ele que está substituindo o que está sendo afirmado na frase seguinte, na frase que vem depois do que. Então, quando houver um pronome relativo, e o que é que define pronome relativo? Ele vai substituir algo. Se não tem relação de substituição, ele não vai ser pronome relativo, ok? Então, a gente sempre tem de olhar para o que vem depois, porque o que vem depois vai nos dar a pista do que está sendo substituído. E o que vem antes para poder identificar o antecedente, ok? Então, o que se refere à palavra freguês. Continuando, vamos aí em algumas frases, até para a gente identificar outros pronomes relativos. O que pode funcionar como pronome relativo? O que é o mais comum, mas nós temos qual, nós temos quem, nós temos onde, nós temos cujo. O cujo uso dele é mais raro, mas ele aparece muito em textos, e aí até fica uma informação muito positiva para vocês. Cujo vai ser sempre pronome relativo. Onde você vir cujo, pode colocar com certeza que é pronome relativo, pode raciocinar como pronome relativo, porque ele sempre vai ser pronome relativo. O que, nem sempre. O onde, nem sempre. O quem, nem sempre, até porque já vimos que o quem pode ser pronome interrogativo, quando tiver numa pergunta, né? Mas o que marca o pronome relativo? A substituição. Ele precisa estar substituindo algo. E cujo é sempre relativo, ok? Então, as pessoas de quem falamos não vieram. Então, aqui nós temos o quem, nós, né, falamos. Falamos de quem? Das pessoas. Então, as pessoas é o antecedente. Só que aqui, quando nós dizemos falamos de alguém, quando isso acontecer, então a preposição que esse verbo solicita, ela vai precisar vir antes do pronome relativo. Por isso que dizemos as pessoas de quem falamos, ok? Aqui nós estamos trabalhando com o pronome relativo, mas esse tipo de raciocínio, dessa preposição solicitada por esse verbo, vocês também vão estudar isso no plano sintático e se chama regência verbal, tá? Então, aqui, pronome relativo na morfologia está se comunicando com regência verbal lá em outra dimensão da gramática, que é a dimensão sintática. O ônibus que esperamos está atrasado. Então, que, como ele está substituindo algo, ele é pronome relativo. O que é que esperamos? Nós esperamos um ônibus.
Então, o ônibus é o antecedente, é o que está sendo substituído. Esperamos pede preposição? Não, então a preposição não veio antes do que. Não são poucas as alunas que faltaram. Então, temos aqui sublinhado um que, por que é pronome relativo? Porque ele está substituindo algo. Quem foi que faltou? As alunas. Então, as alunas é o antecedente. Faltaram exige preposição? Não, então a preposição não vem antes do que. Este é o assunto sobre o qual falará o professor. Qual é o pronome relativo? Por que é pronome relativo? Porque está substituindo algo. O professor falará, né? E ele vai falar sobre algo, sobre o assunto. Então, o assunto vai ser o antecedente, mas aqui o verbo solicita a preposição sobre. E por solicitar essa preposição vem posicionada antes do relativo. Não vi o menino o qual os colegas procuram. Então, mais uma vez aqui, qual. Normalmente, quando usamos qual, ele tem flexão. Então, pode ser qual, pode ser quais, e ele também vai ter uma flexão de gênero. Como é o menino, é o. Se fosse a menina, seria a. Se fosse as meninas, seria as quais. Ok? Então, utilizando qual, tem flexão. Utilizando que, quem, onde, não há flexão. Ok? Então, aqui, os colegas procuram. Quem os colegas procuram, né? O menino. Então, o menino é o antecedente. O verbo procurar pede preposição? Não. Então, isso aqui que nós temos, esse o, não é uma preposição. Ele está concordando exatamente com menino. A casa onde moro é espaçosa, tá, gente? É um A aqui. Então, a casa onde moro. Esse onde está substituindo a casa, porque você mora na casa, né? Então, a casa é o antecedente, moro é o verbo, não solicita preposição, né? Então, a preposição não vem antes do onde. Ali vai o homem cuja casa comprei. Então, cujo, cuja são pronomes relativos mais raros de serem utilizados, e eles têm particularidades. Né? Por exemplo, pode ver que a flexão aqui do cujo é com a palavra que vem depois. Cuja casa, cujo nome, cujo apoio. Então, a concordância é com o nome que vem depois. Outro detalhe, a gente não coloca artigo depois do cujo, ok? Então, a gente não diz cuja a casa. Não. Quando você estabelece a concordância de gênero com casa, o artigo já fica subentendido aí. Então, não é necessário colocar um artigo. Cujo o papel. Não, cujo papel. Ok? E quando a gente tem cujo, a gente tem sempre uma locução adjetiva que está subentendida, né? Então, cuja casa comprei? Comprei a casa do homem, ok? Então, esse do homem seria uma locução adjetiva. Ela vai aparecer? Não. É exatamente o que está sendo substituído pelo cujo. Então, o cujo tem essa particularidade. Sempre que a gente usa cujo, tem uma locução adjetiva que está subentendida, ok? Então, cuja casa comprei? Comprei a casa do homem, né? Então, esse homem é o antecedente, comprei não existe preposição, então não vem preposição antes do cuja. Mas é sempre bom lembrar que o pronome cujo, ele vai exigir da gente uma linha de raciocínio, né? Um pouco mais aprofundada, um pouco mais complexa. Mas nada que não possa ser seguido e nada que com exercício não se aprimore. Ao menos nós temos em nosso favor a informação de que cujo é sempre pronome relativo. Agora vamos exatamente exercitar. Considere as sentenças. Aguentou firme por mim. Pedro era apaixonado por ela. Vou lhe dizer a verdade. Identifique os pronomes de cada sentença e assinale a alternativa que apresenta a classificação correta. Então, aguentou firme por mim, nós temos como pronome mim. Pedro era apaixonado por ela, o pronome vai ser ela. Vou lhe dizer a verdade, o pronome vai ser lhe.
Então, na realidade, nós vamos classificar mim, ela e lhe, ok? Então, já vamos aqui começando. Mim é um pronome que não atua como sujeito, ele atua como objeto. Então, significa que é um pronome oblíquo, ok? Ela também é um pronome pessoal, ok? Que normalmente atua como sujeito, mas aqui, como vem acompanhado de preposição, a gente já sente que ele vem numa outra posição. E lhe é um pronome oblíquo também. Resta saber, né, dentro dessa classificação, eu já vou colocando todos, qual é a classificação que mais se adequa a isso daqui, a essas situações das sentenças. Então, no primeiro caso, nós temos um pronome pessoal oblíquo, tá? Os pronomes pessoais, nós vimos que eles se dividem em reto e oblíquo. Reto, quando funciona como sujeito, eu, tu, ele, nós, vós, eles, você, vocês. E oblíquo, quando funciona como objeto. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, si, nos, vos, tá? Então, aí nós temos uma definição que a gente ainda não tinha falado dela, que é tônico, tônico ou átono. Os pronomes oblíquos, eles podem ser tônicos ou átonos. Átonos, quando eles são mais dependentes. Tônico, quando ele pode vir sozinho, ok? Então, o mim, ele é um pronome que pode vir sozinho, ele tem uma significação própria, ele tem uma certa autonomia. É diferente de me. Me não virá sozinho, ele vai ter de vir numa construção, ok? Eu me vejo. Eu vejo a mim. O mim, ele tem uma significação muito mais autônoma. Então, essa autonomia faz com que ele seja tônico, tá? Pronome pessoal oblíquo tônico, e aí pode ver que para não cair na armadilha, porque você vai ver o ela e você vai ter tendência a dizer que é pronome do caso reto, ok? Mas presta atenção, porque antes vem uma preposição. Sujeito jamais virá seguido de preposição. Então, para ser do caso reto e funcionar como sujeito, ele não pode vir acompanhado de preposição, ok? Então, nós temos sim um pronome pessoal, mas que aí está funcionando como oblíquo tônico. Ele tem independência, ele pode vir sozinho, ela vem sozinho. É diferente de ti, que vai precisar de um apoio maior, ok? E o último, pronome pessoal oblíquo átono. Tá? Átono, porque é o mesmo caso do si, é o mesmo caso do lhe, é o mesmo caso do mi, do ti, ele precisa de um apoio, ele não tem independência. Ok? Então, a sacada dessa questão aqui é simplesmente você não se confundir, você não cair na armadilha de classificar o pronome ela como pronome pessoal do caso reto, que aí ele não está como sujeito, porque vem acompanhado de preposição. Ok? Nunca esqueça, sujeito não vem acompanhado de preposição. Se vem acompanhado de preposição, não pode ser sujeito. Assinale a frase em que houve troca indevida entre eu e mim. Então, aqui, muito provavelmente, a gente tem um eu do caso reto, funcionando como sujeito, e um mim, caso oblíquo. Então, nós vamos exatamente assinalar a frase em que um dos dois aí não está na sua posição, né, na posição que deveria estar. Para eu votar na oposição, era preciso mudarem o candidato. Para eu votar, quem é que vai votar? Eu, sujeito. Ok? Eu no lugar de sujeito, não tem problema. Para mim, ficar de fora da festa foi terrível. Então, para mim, ficar de fora da festa foi terrível, não é sujeito. Né? Inclusive, vem aí com uma preposição antes. E aí você pode dizer, mas na letra A também não vinha uma preposição antes do eu? Vinha, mas o eu não está sendo regido pela preposição. O eu está acompanhando o verbo votar. Ele é sujeito do verbo votar. É diferente do para mim, em que o mim está dependente dessa preposição para poder passar a informação. Para eu ficar feliz é a mesma coisa que a gente vê na letra A. Eu é o sujeito do verbo ficar, ok? Ele não está guardando aí relação com a preposição, então ele está como sujeito, não tem nenhum problema. Na letra C ele está como objeto. Para mim a situação estava difícil, é o mesmo modelo da letra C, o mim como objeto. Para mim ficar satisfeito com o resultado faltava pouco. Aí sim nós temos um erro, né? Porque o mim estaria funcionando como sujeito do ficar.
Então, mim não ocupa posição de sujeito. Mim só ocupa posição de objeto. O que ocupa posição de sujeito é o eu. Então, aí deveria ser, para eu ficar satisfeito com o resultado, faltava pouco. Por isso, é essa alternativa que nós vamos marcar, ok? Na questão seguinte, assinale a frase em que houve uma troca indevida entre o e lhe. Se há um Deus, a expressão que deve irritá-lo é guerra santa. Irritá-lo é o pronome o, acrescido de um L por uma questão fonética, por uma questão de som. Então, deve irritar Deus. O uso está correto, sem nenhum problema. Nós todos o observamos à distância. Então, nós todos observamos, como se fosse observamos ele à distância. Também nenhum problema, observamos alguém. Todos lhe deram parabéns. Então, todos deram parabéns a ele. Também nenhum problema. Não sei quem lhe entregou o prêmio. Não sei quem entregou o prêmio a você. Também nenhum problema. Aqui sim nós temos um problema. Minha mãe disse que lhe viu no shopping. Então é o seguinte: os pronomes o, a, os, as só podem substituir termos que não venham acompanhados por preposição obrigatória, ok? E os pronomes lhe e lhes, eles substituem termos que são acompanhados por preposição obrigatória. Então, aqui onde tem o lhe, não sei quem lhe entregou, lembram que eu falei? Não sei quem entregou o prêmio a você. Você entrega o prêmio a alguém. Tem preposição, por isso pode ser substituído por lhe. Todos lhe deram parabéns a você. Também temos uma preposição, então pode ser substituído pelo lhe. Irritá-lo, irritar alguém, não tem a preposição. Então, o, a, os, as. Né? A mesma coisa em o observamos. Observamos alguém, não tem preposição. Minha mãe disse que lhe viu, ver não tem preposição. Viu você no shopping. Como não tem preposição, não pode ser substituído pelo pronome lhe. Teria de ser o, a, os, as, ok? Minha mãe disse que o viu, que a viu, aí dependendo se foi uma mulher, se foi um homem, mas não pode, do ponto de vista gramatical, ser substituído pelo pronome lhe, porque nós não temos uma preposição obrigatória seguindo o verbo ver, ok? E aí, vamos para a próxima. A frase abaixo em que o pronome possessivo sublinhado de fato indica posse. Lembram que eu falei que nem sempre essa ideia de posse é a ideia que vai reger, né? Então, quando a infância morre, seus cadáveres são chamados adultos. Você não tem uma ideia de posse aí, né? Os cadáveres não pertencem à infância. Seja legal com as crianças, elas escolherão seu asilo, né? Também não é uma relação de posse. O maior recurso natural que um país pode ter são suas crianças, né? Também não é uma relação de possuir, de possuidor. Nós não herdamos a terra de nossos ancestrais, sua obra de arte pode valer mais do que se imagina. Sua obra de arte, sim, a obra de arte pertence àquela pessoa, e por isso ela pode vender, e por isso ela pode discutir o valor dessa venda, e por isso ela pode discutir o preço. Aí sim é algo que me pertence, ok? Nos outros casos, não é algo que pertence a alguém. A noção é muito mais abstrata, a noção é muito mais ampla. Na questão seguinte, na frase ninguém ousa dizer adeus aos próprios hábitos, muitos suicidas se detiveram no limiar da morte ao pensar no café, onde vão jogar todas as noites sua partida de dominó. Há um pronome possessivo sublinhado cujo valor é de indefinição, sua partida de dominó. Vão jogar todas as noites sua partida de dominó? Não é bem indefinição, né? De deferência e respeito? Também não. Todas as noites jogar dominó? Aproximação numérica? Também não. Nós nem temos aí um numeral específico. Propriedade material também não, até porque estão jogando dominó. Nós temos a designação de um hábito, até porque eles vão jogar todas as noites. Se isso acontece todas as noites, é porque é habitual,
ok? Então, no uso desse pronome possessivo, nós temos exatamente um valor semântico de designação de um hábito, rompendo com aquilo que eu já havia falado para vocês, que nem sempre, por se tratar de um pronome possessivo, nós temos uma relação de posse. No trecho, porém, não é só o celular que emite essa luz azulada que prejudica o sono, as palavras sublinhadas são classificadas na ordem em que aparecem como. Então, vamos ver aí na ordem. Nós temos, porém, não é só o celular. O porém, nós ainda vamos estudar essa classe, é uma classe chamada de conjunção, mas nós já conhecemos o porém como uma conjunção. O que é uma conjunção? Uma junção entre elementos. Então, junta frases. Então, sim, é uma conjunção. Essa é um pronome demonstrativo, inclusive estudamos hoje, e azulada é um adjetivo. Então, o adjetivo nós já havíamos estudado, o pronome demonstrativo vimos hoje, a conjunção, apesar de estar numa próxima aula, mas nós sabemos, já temos esse conhecimento de mundo, de que o porém, né, é um termo que serve exatamente para juntar frases. Esse conhecimento é promissor, principalmente para a pequena parcela de casos de Parkinson e Alzheimer, que tem causas genéticas, um total de 5 a 7% dos diagnósticos. Na passagem acima, o pronome relativo é empregado para retomar o substantivo. Então, temos um pronome relativo, lembrando, é aquele que substitui. O que tem causas genéticas? A pequena parcela, não é isso? Então, vamos lá ver. Não é conhecimento, não é promissor, não é casos, não é Parkinson, é parcela. Em a pequena parcela, lembram que eu falei que dentro de um grupo de nomes, onde não há verbo, quem reina é o substantivo. Então, quando a gente vai em busca do antecedente, a gente vai em busca do núcleo. Até poderia ser a expressão inteira, se a expressão inteira estivesse na alternativa. Como não está, só está o núcleo, o substantivo, é parcela, ok? É exatamente o termo que serve de antecedente e que está sendo substituído pelo pronome relativo que. Na fala da Mafalda, esse que a gente tem aqui dentro, a palavra que exerce função sintática de. O que a gente tem aqui dentro? Esse. Então, você tem uma relação de substituição. Logo, esse que, ele é pronome relativo. Nós temos uma relação de substituição. Então, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido um pouco mais sobre os pronomes e até a próxima. Aquele abraço.